Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas. Nós vamos aqui gravar hoje uma videoaula sobre a redação da FUVEST. Estamos aí no final do ano de 2017. Já saiu a lista dos convocados para a FUVEST segunda fase, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo posteriormente, aí no futuro, mas a lógica aqui dessa aula serve a mesma. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características, como que a FUVEST corrige, o que ela espera da sua redação, para a gente não confundir a redação da FUVEST com a redação do Enem. Muita gente faz isso, muita gente treinou o ano inteiro redação com base no Enem, aí chega agora na FUVEST, quer aplicar a mesma lógica lá do Enem aqui para a FUVEST. Boa parte funciona, mas não em tudo, porque a FUVEST ela tem uma característica bem específica, nós já vamos falar sobre isso. Então, a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre quais as características, como que a FUVEST corrige, qual que é a característica dos temas da redação da FUVEST. Tá? E no final a gente pode pensar aí, posso fazer um esquema para a gente pensar a redação de maneira global, do que você pode pensar a redação de forma articulada entre todos os seus parágrafos. Enfim, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer posteriormente aí, no próximo ano, sobre redação. Aqui no canal já tem uns vídeos sobre redação, porém eu vou fazer uma atualização, porque os vídeos que tem aqui eles estão já desatualizados, eles não estão com o grau de profundidade que deveria para um aluno que está num nível um pouco mais avançado. Eu vou fazer uma atualização, além, é claro, de continuar aí com as aulas de português. Então, eu espero que você que está fazendo FUVEST agora, 2018, não precise ver os vídeos atualizados. Eu espero que você passe, eu espero que dê tudo certo e fique tudo tranquilo. E aí você indica esse canal para outra pessoa. Mas se por acaso acontecer aí uma desventura e você não vai desistir do seu sonho, que eu sei, e aí você vai ser muito bem-vindo aqui. Bom, vamos lá, vamos falar da redação da FUVEST especificamente. Então, chegou lá no domingo, primeiro dia de segunda fase, você tem uma prova de português com 10 questões dissertativas, tu vai ter que escrever, não vai ter jeito, onde essas prova é português, ali é gramática, linguagens, etc. E as obras obrigatórias. Cai ali cerca das 10, umas 4 questões sobre as obras, geralmente. E aí depois você encara a redação. Vamos ver a característica dessa redação. Bom, primeira coisa, isso aqui eu peguei do próprio site da FUVEST, do próprio manual da FUVEST. Para quem não sabe, eu dou aulas em curso para concurso já faz um tempo, faz uns 15 anos. Fiz 2 graduações na USP, estou na minha 3ª graduação, né? Agora eu estou fazendo curso de Direito lá no Largo São Francisco. Então eu estudei bastante as redações. Além de dar aula durante esses 15 anos, eu estudei bastante como que a FUVEST olha essa questão aí da redação. Então talvez, eu espero que essas dicas que eu dei para você seja bastante útil. Então tá lá no manual, ele diz assim, olha, a redação deverá ser obrigatoriamente. Então aqui é uma obrigação. A obrigação é que a redação que você vai ter que fazer da FUVEST ela é uma dissertação argumentativa. Não mudou nada. Enem é a mesma coisa, o Nesp é a mesma coisa, etc. Mas a gente tem que ter claro isso aqui, ó, que dissertação é um tipo, argumentativo é o gênero. Por quê? Dentro da dissertação, do tipo dissertativo, você tem outros gêneros. Você tem o texto científico, você tem o texto informativo, texto expositivo. Aqui ele quer gênero. Tá? Ele quer o argumentativo. E aí você pensa, tá, o que é isso? É que ele não quer que você simplesmente exponha a informação. Tem muita gente que vai escrever uma redação, 30 linhas, introdução, desenvolvimento, conclusão, ela simplesmente vem expondo dados e informações, ela vem jogando ali dados e informações sobre o tema. Isso é um texto que a gente chama de texto expositivo. É um texto expositivo.
O texto argumentativo não é isso. O texto argumentativo é assim, você vai trazer informações, mas você vai interpretar essas informações. Você vai fazer uma análise crítica sobre o tema, ou seja, você vai opinar, você vai colocar a sua opinião dentro daquele tema, através do que? Através da sua tese. E você vai usar os argumentos para defender a sua tese. É como se você estivesse num bar, mas num bar formal, não é num bar informal, não. Você está num bar formal, de terno, gravata, e tem uma outra pessoa ali e ela pensa o oposto de você e você vai defender o seu ponto de vista para aquela pessoa, de maneira formal. Isso é o texto argumentativo. Então você vai defender uma tese e vai selecionar argumentos de maneira crítica para defender aquilo ali. Então é isso que é o texto argumentativo. Por que eu falo formal? Porque o texto argumentativo ele quer que você respeite as normas gerais da gramática da língua portuguesa. Então, você vai ter que escrever esse texto aqui em terceira pessoa. É sempre em terceira pessoa. Então, você vai se expor no texto, claro, suas opiniões, só que sempre em terceira pessoa. A gente costuma cometer um erro muito comum em redação, é colocar a primeira pessoa. Você fala, jamais eu coloco eu gosto, eu faria. Não, eu penso. Isso realmente é difícil acontecer, mas a gente coloca a primeira pessoa do plural. Poderíamos investir mais em educação. Quem poderíamos? Nós, primeira pessoa do plural. Entendeu? Muitas vezes acontece isso. Eu corrijo redação centenas todo ano e é isso que acontece. E aí você perde nota ali porque não respeitou essa parte mais formal que o tipo e o gênero exige. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Na qual se espera que o candidato, você, visando sustentar um ponto de vista, ou seja, sustentar a sua tese sobre o tema. Você vai defender uma tese sobre o tema proposto, você vai ter que fazer isso. Fazer o quê? Vai ter que demonstrar a capacidade de mobilizar conhecimentos de história, geografia, das outras ciências que você estudou, filosofia, sociologia, seus conhecimentos de mundo mesmo, seus conhecimentos de tudo que você passou e tá. É claro que você tem que filtrar aí na hora de escrever, né? E opiniões. Argumentar, ou seja, de forma argumentativa, de forma coerente. Coerente é você manter uma estrutura lógica sem contrariedades, né? Sem contrariedades, você vai ser coerente com aquilo que você está defendendo. Articular eficientemente, articular as partes do texto, ou seja, isso aqui ele quis dizer que o seu texto tem que ser coeso, coesão, ele está pedindo a coesão. Coesão é você usar os elementos de coesão de maneira adequada para ligar os parágrafos, para ligar as frases. Então você tem que usar lá as conjunções, as locuções, as preposições, os pronomes, tudo de maneira certinha para poder ligar uma parte na outra e isso fazer sentido, tá bom? Então até aqui foi tranquilo. Não foi nada de muito surpreendente com relação a tudo que você já deve ter estudado com relação à redação. Isso aqui é mais um reforço. Agora, especificamente da FUVEST, como que a FUVEST corrige? Quais são os critérios de correção da redação? É diferente do Enem. Às vezes você está lá com aquela cabeça de Enem, estudou o ano inteiro Enem. Enem você sabe que tem 5 critérios de correção. A FUVEST não tem esses 5. Apesar da lógica ser praticamente a mesma, mas ela divide em outra forma. Ela divide em 3 critérios. O primeiro critério é o critério de desenvolvimento do tema, ou seja, a pessoa tem que estar dentro do tema, e organização do texto dissertativo argumentativo, ou seja, você tem que escrever, ele vai avaliar aqui se você realmente escreveu um texto respeitando o tipo e o gênero textual e que você não fugiu do tema. Se você escreveu de forma coerente com o tema. Acontece às vezes da pessoa fazer uma fuga total, é quando o tema está falando A e a pessoa fala sobre B, o tema está falando sobre chupar laranja e a pessoa está falando sobre jogar futebol, uma coisa não tem nada a ver com a outra, como aconteceu daquela pessoa que fez a receita de miojo no texto do Enem, fuga total ou fuga parcial. A fuga parcial é mais sutil. A fuga parcial é quando a pessoa sim fica dentro do tema global,
porém ela tangencia, ela não fala do tema específico. Ela fala do tema geral, mas não fala do tema específico. Como assim? A hora que você pega, por exemplo, a redação do Enem deste ano, 2017, que foi Educação para Surdos, né? Você pensa, o tema geral é educação e tem mais um tema geral, que é a questão do deficiente. Aí a pessoa vai lá e começa a falar de educação de uma forma geral, dos problemas da educação. Ela também fala dos problemas que o deficiente enfrenta, etc, etc, etc. Mas não fala da educação específica para os surdos. Ela tangenciou o tema. Ela tangenciou. A redação é para a pessoa expressar uma opinião sobre a questão da educação para os surdos. E aí então a pessoa vai ter que articular dentro desse sentido. E é nesse primeiro critério. E esse primeiro critério aqui, a FUVEST ela faz um jeitinho meio louco de dar a nota. A sua redação no total vale 50, porque a prova de português como um todo vale 100. Então você tem 50 pontos aqui da nota de redação, mais 50 da nota de português, totalizando 100 pontos ali. Depois há uma conversão, etc. e tal, mas isso não importa para nós agora. O primeiro critério tem peso 4. Tem peso 4. Como assim? O corretor, vão ser 2 corretores, cada corretor vai dar uma nota de cada critério de 0 a 5. De 1 a 5, na verdade, né? De 1 a 5. Então, de 1 a 5. De 1 a 5. Depois, essa nota vai ser multiplicada no primeiro critério por 4, no segundo critério por 3 e no terceiro critério também por 3. Certo? Vamos pensar aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 3 dá 15, 15 mais 15, 30, mais 20, 50, totalizando então 50 pontos. É assim que é calculada a sua nota. Então, no final, cada examinador vai dar uma nota de 1 a 5 para você em cada um desses critérios. Só o peso que muda. Esse primeiro critério do tipo e tema é um peso 4. Os outros é peso 3. Então, esse aqui é o mais relevante. Mas não quer dizer que você não tem que dar importância aos outros. O outro, olha lá, coerência dos argumentos e articulação das partes. Aqui é só a nota de argumentação. É a sua nota, basicamente, de como que você argumenta, a seleção dos argumentos, os tipos de argumento que você usa, como que você seleciona os conhecimentos de outras áreas, citações, causa e efeito, contraste, etc. e tal, como que você traz tudo isso para dentro do seu texto e de que maneira que você liga essas partes, ou seja, coesão, a estrutura. Então, o segundo critério é a questão da estrutura. E o último critério é a correção gramatical, adequação vocabular, correção gramatical, uso adequado da vírgula, dos acentos, etc, etc, etc. Então, a FUVEST se baseia nesses 3 critériozinhos para poder dar sua nota, tá bom? Aí eu já falei, né? São 2 avaliadores, cada critério recebe uma nota de 1 a 5 e nessa ordem, né? Peso 4, peso 3, peso 3. Somando depois dá 50 pontos. Aí os alunos sempre me perguntam sobre paráfrase e na redação do Enem, na redação da FUVEST, em qualquer outra redação. E a gente tem que acabar de vez com isso. O que é paráfrase? É você usar elementos dos textos de apoio. Toda a redação traz ali algum texto de apoio para você. Traz um texto de apoio para você ler, se basear ali e raciocinar em cima. Porém, os alunos gostam de usar pedaços daquele texto. Ah, vou usar isso aqui e vou articular junto. Pode. Olha o que no próprio manual da FUVEST fala. A paráfrase de elementos que compõem a proposta de redação não é um recurso recomendável. Não é recomendável, ou seja, é proibido? Não é proibido. Só que não é recomendável para o desenvolvimento adequado do tema. É proibido? Não é proibido. Posso usar? Posso. Mas é um recurso adequado? Não.
Então a própria banca já está te dizendo, filhinho, cuidado, toma cuidado com a paráfrase. Tá? Por quê? Tem um aluno inteligente que ele pega algum elemento ali dos textos de apoio, uns dados, alguma coisa, e ele coloca no texto, mas ele articula. E aquilo faz total coerência com o argumento dele e com a defesa da tese. Ele interpreta aquele dado, ele vem, ele faz uma análise daquele dado. Nesse caso, ótimo, ele vai ganhar uma nota linda, maravilhosa. Fez uma paráfrase? Fez, mas ele fez uma paráfrase de forma adequada. O que é diferente da maioria dos casos. A maioria dos casos, a pessoa faz a paráfrase de uma forma bem superficial. Ela puxa o dado ali e joga o dado no meio do argumento e aquilo não acrescentou muito para sustentar o argumento. A pessoa não fez uma análise daquele dado, a pessoa não fez uma articulação daquele dado. A pessoa colocou o dado ali no meio do argumento para poder sustentar, mas não fez de maneira adequada. Praticamente copiou e colou, Ctrl C, Ctrl V. E aí, é claro, vai perder nota. Então, o próprio FUVEST diz que não é recomendável. Se não é recomendável, evita. Evita, a menos que você esteja muito seguro do que você esteja fazendo. Tá bom? Que mais? A conclusão da redação da FUVEST. Opa! A conclusão da redação da FUVEST. Isso aqui é um tema, um tópico bem importante. De novo, às vezes você vem de um pensamento de um ano pensando no Enem, e no Enem você aprendeu que na conclusão, no último parágrafo, você tem que fazer uma proposta de intervenção. Lindo, maravilhoso. Você vai dizer qual é o problema, você vai reforçar a sua tese, vai dizer que o problema então faz todo sentido ali de acordo com os seus argumentos, e aí você vai dizer, tá bom, para amenizar esse problema, fulano tem que fazer isso dessa forma, Beltrano tem que fazer aquilo daquela forma. Você vai dizer quem vai fazer o que e como para poder amenizar o problema. Proposta de intervenção. Porque os temas da redação do Enem são temas sociais e problemáticos. Ótimo. Na FUVEST não. A FUVEST, a questão da conclusão muda. Então, já põe assim que FUVEST ela é diferente da proposta de conclusão do Enem. Tá, e o que eu faço na conclusão da FUVEST? A conclusão da FUVEST você faz uma conclusão síntese. Como assim? Então, vamos fazer um raciocínio da seguinte forma. Então tá lá no seu texto, você na introdução apresentou o tema e apresentou a tese. É o lance da conversa de bar. Lembra lá? E aí, o cara jogou lá pra você um tema num bar formal e falou assim, vamos falar sobre redução da maioridade penal. Opa! Esse é o tema. Esse é o tema, você vai, olha, no Brasil, a maioridade penal, etc, etc. Você apresentou o tema. Aí você vem com a sua tese. Qual que é a sua tese? Eu acho que maioridade penal é um absurdo, porque reduzir a maioridade penal é um absurdo, porque a gente vai favorecer que o crime organizado recrute pessoas cada vez mais jovens. Enfim, essa é a minha tese, por exemplo. Aí tá, aí o cara fala, sério? Será que você acha isso? Mas por quê? Aí você vai dar um primeiro porquê, ou seja, você vai argumentar no primeiro parágrafo, trazendo um porquê que reduzir a maioridade penal é um absurdo. Aí você vai falar assim, tipo, o argumento basicão, que colocar um jovem de 16 anos, que tudo bem, cometeu erro, ele não é que ele não tem que ser punido, ele tem que ser punido, mas não criminalizado. Colocar ele dentro de uma prisão, dentro de uma penitenciária, aonde ele vai conviver ali com pessoas que de diversos outros crimes, ele vai acabar se envolvendo em facções de maneira cada vez mais incisivas. Então esse é o seu primeiro argumento. Aí não ficou bom ainda? Tá bom. Segundo argumento, você diz que
Se você reduz de 18 para 16 anos, o crime organizado vai começar a selecionar garotos de 14. Aí você vai reduzir para 14, ele vai selecionar de 12. Você vai reduzir para 12, daqui a pouco eles estão selecionando lá crianças de 8, 7 anos. Aí você fala, pô, o que uma criança de 7, 8 anos tem consciência? Uma criança de 12, 13 anos tem consciência do crime que está cometendo? Ela tem consciência de uma visão social, cidadã? Não. Com 18 anos a gente já não tem, imagina com 16, com 15, com 14. Né? Então quer dizer, a falha ela vai além. Então aí já seria o seu argumento, que o terceiro argumento, se você é daquelas pessoas que gostam de colocar 3 parágrafos, você tem que dizer que a falha de um jovem entrar na criminalidade está indo além do simples discernimento do jovem de decidir se ele vai entrar, do jovem de 14, 15, 16 anos, se ele vai entrar no crime ou não. Entendeu? A falha está no sistema educacional, está na família, está na nossa cultura e assim vai. Você vai dizer que tipo esse jovem ele deveria ser orientado desde cedo a ter uma vida honesta, a ter uma vida justa, a ter uma vida de pensar de maneira coletiva, de maneira cidadã. Um jovem de 14 anos não tem uma visão cidadã da coisa. E aí na situação de miséria, de pobreza, ele acaba sendo submetido aí a esse caminho. Então, você defendeu esses 3 argumentos. Se você não concorda com esses meus argumentos, tudo bem, eu não estou escrevendo a redação, não tem problema. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Nós estamos falando de redação da FUVEST. Aí, beleza, você falou então argumento 1, argumento 2, argumento 3 para sustentar minha tese. E aí você vai para onde? Você vai para a conclusão. Na conclusão, ao invés de ser uma proposta de intervenção, você vai fazer uma síntese. Você vai provar que aquela sua tese, você vai retomar ela aqui. Você vai dizendo assim, portanto, a redução da maioridade é realmente um absurdo, baseado nesses elementos de uma educação precária e uma cultura que não incentiva o jovem a ter um caminho correto, né? A questão da miséria, da pobreza, que a cadeia pode piorar toda essa situação e o jovem entrar num ciclo vicioso para não conseguir mais sair do crime organizado, e que a redução da maioridade penal seria também um outro ciclo, que acabaria colocando pessoas cada vez mais jovens. Ou seja, vai ficar redundante, vai ficar repetindo. Não importa, você vai colocar com outras palavras, você vai fazer uma síntese, ok? Essa que é a ideia. Diferente do Enem, você não precisa propor proposta de intervenção aqui. Tá? Até porque a gente usou um exemplo que é um tema problemático, mas olha os temas que caem na FUVEST. Eu trouxe os temas dos últimos anos aqui para você ver. E aí é difícil pensar numa proposta de intervenção. Então, ó, de 2010 até o ano passado, você tem lá, ó, 2010, imagens e símbolos, ou seja, de que maneira que as pessoas na nossa sociedade trabalham a questão da imagem, a importância da imagem pessoal e a questão simbólica na sociedade moderna. Olha, é diferente. Os temas da FUVEST são temas que têm um viés mais filosófico. Diferente do Enem, que são temas mais sociológicos. Não que na FUVEST não seja também sociológico, mas a análise da FUVEST são temas mais filosóficos, de reflexão sobre elementos da sociedade. Então, ó, em 2011, o altruísmo e o pensamento a longo prazo. Quer dizer, altruísmo, a pessoa que se doa, ela se doa porque ela é uma pessoa boa ou porque existem questões por trás? Tá? Dá para você refletir. Participação política. Quer dizer, como é que é a participação política na nossa sociedade? A importância da política e de que maneira que a gente procura exercer a cidadania. Tá? Que proposta de intervenção você vai fazer? Você até consegue, mas é difícil. Consumo, ou seja, consumismo em 2013. Reflita sobre o consumismo. Tipo, quais os problemas do consumismo? Quais as vantagens, se existem vantagens do consumismo nessa sociedade capitalista, etc. e tal. A questão dos idosos, aqui já é um texto um pouco mais
problemático, um pouco mais sociológico, porque ele quer que você reflita sobre a questão do idoso, uma sociedade que está ficando, que está melhorando a qualidade de vida das pessoas, e aí as pessoas estão vivendo mais tempo, mas com isso alguns problemas vão aparecendo, como o aumento de pessoas que necessitam da previdência, a pressão sobre o sistema de saúde, etc. E tal, mas também tem que o idoso ele acaba consumindo bastante, ele acaba consumindo mais, ele acaba viajando, usando esse dinheiro para viajar, enfim. Isso depende do tamanho da aposentadoria do idoso, né? Isso você também poderia colocar no seu texto. Então é uma reflexão sobre a questão do idoso. Depois, em 2015, camarotização, ou seja, segregação social. É quando você. Aqui, camarotização é o lance do camarote mesmo, quando você vai numa festa, num evento, e existe lá a parte que é do geral, da pessoa, dos que pagam menos, mas existem os camarotes, as áreas VIPs, a separação então de quem pode pagar mais e de quem pode pagar menos. Ou seja, no final é segregação social. A diferença a segregação social baseada em critérios sociais, culturais, econômicos, raciais, etc. É para você refletir sobre a segregação social. Depois, em 2016, um tema bem difícil, que o pessoal considerou bem difícil, que é a utopia. Tipo, utopias. Utopia é bom, utopia é ruim. O que é utopia? Ele traz lá no texto uma definição de utopia e tal, e você tem que refletir. Extremamente filosófico. Você refletir se utopias são coisas boas ou são coisas ruins. Tipo, não, utopia é legal porque faz a gente idealizar um mundo perfeito e a gente começa a correr atrás desse mundo perfeito. Apesar de que a gente nunca vai alcançar, mas a gente está sempre caminhando e evoluindo e melhorando a sociedade. Ótimo, olha, uma reflexão. Ou você pode ir ao contrário, falar, não, utopia é ruim, porque as utopias fazem com que a gente idealize uma sociedade. Idealizando demais, a gente gera os extremismos. Né? Os extremismos. E aí a gente tem extremismos na sociedade. Você pega aí os extremistas religiosos, por exemplo, os extremistas políticos, por exemplo. Os extremos. Os extremos são produtos das utopias. Enfim, você podia ir por um desses dois vieses aí. É uma reflexão social. E o tema do ano passado é sobre a maturidade intelectual. Quer dizer, o homem, hoje, já atingiu uma maturidade intelectual? Sim ou não? Então, cara, você tem que refletir ali se o homem já está maduro intelectualmente. Será? Então perceba que os temas da FUVEST eles são mais de reflexão social. Difícil você propor uma intervenção, uma solução, não tem como. Mas é você pegar e fazer uma análise crítica. Pegar cada um desses temas e fazer uma análise crítica. Bem diferente do que o Enem. O Enem, claro, quer que você faça essa análise crítica, mas como é um problema social, no final você faça uma proposta de intervenção. Na FUVEST, esse lance da proposta de intervenção já fica um pouco afastado, por isso que eu falo para vocês fazerem essa tese tipo síntese, né, sintética do negócio. Bom, basicamente é isso, né? Espero que você se dê bem aí na redação da FUVEST. Treina bastante, tá chegando aí a prova. Treina bastante. Se você está vendo esse vídeo no começo do ano e já vai se preparar para a FUVEST do próximo ano, não negligencie a redação. O pessoal costuma estudar o ano inteiro para a primeira fase. Estudante amador, né? O estudante amador é aquele que começa a estudar para o vestibular, tipo a FUVEST, e estuda só para a primeira fase, o ano inteiro. Aí chega em novembro, presta a prova, passa para a segunda fase, ela só tem o mês de dezembro para pensar na segunda fase. Você tem que pensar de maneira holística, de maneira total, que você vai passar para a segunda fase. E aí? Então, a redação não negligencie ela não. Tenta fazer uma redação por semana no mínimo. E se seu objetivo é FUVEST, já comece a treinar FUVEST desde já. Agora, se você já está aqui em dezembro, se você se encaixa no que eu acabei de falar, que você não estudou para a segunda fase e agora foi convocado para a segunda fase e a água está batendo na bunda, querido,
respira e manda ver. Acabou Natal, acabou Ano Novo. Tem que ralar aí, mas eu acredito que vai dar tudo certo, beleza? Boa sorte para todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração.